Bom dia, oitavo ano. Esqueci, gente, de fazer igual o Heitor falou. Peraí que eu vou começar de novo. Vamos lá? Bom dia, oitavo ano. Ai, meu Deus, ó, trombei em tudo. Bom dia, gente. Hoje vamos aprender sobre paralelogramos. Vem falar bom dia também aqui para todo mundo? Bom dia! Pronto. Bom, pessoal, vocês vão acompanhar comigo no grupo 6, tá bom? Capítulo 14, módulos 94, 95 e 96, tá bom? Mas o que são os paralelogramos, né, gente? Vamos pensar no nome. Paralelo significa que paralelogramo ele apresenta dois pares de lados opostos paralelos. Gravem, são os dois pares. Então eu posso afirmar que este lado, pessoal, ele é paralelo a este e que este lado é paralelo a este também. E aí sim eu posso chamar essa figura, este quadrilátero, de paralelogramo, ok? Os paralelogramos, pessoal, eles têm algumas propriedades e nós aprenderemos hoje 3 propriedades. Quais são essas propriedades, pessoal? Primeira delas, os lados opostos do paralelogramo são congruentes entre si. O que significa isso, gente? Se eu falar que esse lado AD é 2, significa que o lado BC é 2 também. Se eu falar que o lado AB é 3, significa que o lado CD é 3 também. E aqui está a notação matemática, pessoal. O que quer dizer isso aqui, ó? Tá falando assim, o lado AB é congruente, esse é o símbolo da congruência, tá? É congruente ao lado DC. Ao lado CD, né, gente? Nossa, essa apostila não sabe que eu não gosto de nada que não esteja em ordem alfabética. Tô brincando, a ordem não muda, tá bom, pessoal? E aqui também o lado AD é congruente ao lado BC, como eu mostrei aqui com valores numéricos. Mas o que isso vai auxiliar a gente nos exercícios que faremos, pessoal? Olhem este exemplo, ó. Um cartão vai ser cortado na forma de um paralelogramo, certo? E olha o que está falando, que um dos lados, ele mede o dobro dos lados menores menos 6. Então, se eu chamar o lado menor de x, o outro lado vai ser 2x menos 6. Se o cartão é um paralelogramo, significa que os lados paralelos são iguais. Outra informação importante no texto, gente, o perímetro, que é a soma de todos os lados, é 96 centímetros. Então, agora com essas informações, a gente vai determinar a medida de cada um dos lados desse paralelogramo. O que a gente vai fazer, pessoal? Somar todos os lados e igualar ao perímetro, ó. Vamos ver, então, como que vai ficar a soma desses lados, ó. Então, temos um lado x mais 2x menos 6 e o outro x mais 2x menos 6. Tudo isso igual a 96. Organizando, ó, x mais x é 2x mais 2x. 4x mais 2x, 6x. Menos 6 com menos 6 fica menos 12, que passa para o outro lado positivo, né? Para a gente poder resolver. E 96 mais 12 dá 108. Passando o 6 que está multiplicando, dividindo 108, o resultado dessa divisão equivale a 18. Beleza. Já descobri que x vale 18, só que agora eu preciso descobrir a medida dos outros lados. E qual era a medida dos outros lados? O dobro do menor menos 6. Então, o dobro de x, dobro de 18 é 36. 36 menos 6 resulta em 30. Então, podemos afirmar que este paralelogramo ele tem dois lados que medem 18 e dois lados que medem 30 centímetros cada um, tá bom? Então, vocês podem se deparar com exercícios dessa forma, envolvendo a primeira propriedade. Vamos conhecer agora a segunda propriedade, pessoal. Diz o seguinte, que em todo paralelogramo, as medidas dos ângulos opostos são congruentes. Congruente significa que são iguais. Resumindo, gente, ele quer dizer que esse ângulo A, o ângulo oposto a ele é igual. Então, se eu falar que A mede 150 graus, o C vai medir 150 graus também. E se eu falar que o D mede 30, o B vai medir 30 também.
E o que a gente pode concluir com isso, pessoal? Se é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Como os opostos são iguais, significa que eu dividisse aqui no meio, eu sei que a soma de A com D dos ângulos vai ser 180. Então, olha que bacana, pessoal. Eu posso falar assim, se A vale 30, quanto vale D? O D vai valer 150, porque a soma dos dois é 180. E com isso eu já consigo determinar a medida dos outros dois. Porque se o A valesse 30, o C também valeria 30, tá bom? Então, da mesma forma, se eu sei a medida de B e quero saber a medida de C, eu sei que a soma dos dois também é igual a 180. Por que eu sei disso, gente? Porque agora somando 180 com 180, a gente tem 360 graus, que é a soma total. Então, olha quanta informação importante através dessa segunda propriedade. Os ângulos opostos são iguais, significa que se eu sei a medida de um ângulo, eu consigo determinar a medida dos outros três dentro de um paralelogramo. E é o que nós vamos fazer agora nesse exemplo 2, ó. Se eu sei que aqui mede 72 graus, quanto vai medir cada um desses outros ângulos? Primeira coisa, os opostos, eles são iguais. Então, eu posso afirmar que o Y também mede 72 graus. Outra coisa, eu sei que se eu dividisse aqui, pessoal, daqui para cá eu tenho 180 graus e daqui para cá eu também tenho 180 graus. Então, se eu descobrir X, automaticamente eu descobri Z. Tanto faz descobrir qualquer um dos dois. Eu vou pegar o Z, tá bom? Que eu tenho mais espaço para cá, ó. Eu posso, então, falar que o Z, ele vai ser o quê? 180 menos 72 graus, certo? E quanto que dá, gente? 180 menos 72, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 180 menos 72, emprestei, né? 10 menos 2 ficou 8, 7 menos 7, 0, desce 1. Então, o Z, ele vale 108 graus. Preciso fazer conta para achar o X? Não, porque os ângulos opostos, ó, esse e esse, são iguais. Então, eu já posso afirmar que o X também vale 108 graus, ok? Então, não se esqueçam dessa propriedade, pessoal. Ângulos opostos, deixa eu mudar aqui a cor, eles são iguais. Então, esse é igual a esse e o X é igual ao Z, ok? Tranquilinho, né, galera? Poderia trabalhar aqui também, através dessa segunda propriedade, outras situações. Se eu sei que um paralelogramo ele tem dois ângulos opostos que medem 2x mais 16 e 5x mais 10, qual é o valor de x sabendo isso, gente? Tem que lembrar da propriedade. Ângulos opostos são congruentes, ou seja, são iguais. O que a gente vai fazer com essas informações, então? Colocar uma igualdade entre elas para poder resolver. Por que eu coloco uma igualdade, gente? Porque segundo a segunda propriedade, ângulos opostos são iguais. A partir do momento que eu coloquei a igualdade, gente, é resolver uma equação do primeiro grau, ó. 5x passa para cá negativo, 16 passa para lá negativo. 2 menos 5 vai ficar menos 3x. E 10 menos 16 vai ficar menos 6. Multiplica tudo por menos 1 para não se perder na regrinha de sinais. Temos então 3x igual a 6. O 3 que está multiplicando passa dividindo, gente. Então aqui o x ele é igual a 2. Eu aconselho, pessoal, vocês já irem olhando os exercícios que vocês farão na apostila para ver de cada exemplo o que vocês vão pegar de informação para não se perder, tá bom? Ou façam um resuminho da aula no caderninho de vocês, fica mais fácil na hora de realizar as atividades, tá bom? Com calma, com paciência. Vamos fazer então mais um exemplo dessa segunda propriedade, gente? Ainda falando desse mesmo paralelogramo, qual deve ser a medida de cada um dos ângulos internos desse paralelogramo? Então, vamos voltar aqui para este exercício. Se eu sei que o x vale 2 e eu sei que os ângulos opostos são iguais, eu posso, para determinar a medida de um dos ângulos, escolher qualquer uma dessas equações para substituir, não é? Então, aqui eu optei, ó, escolher a primeira.
ok? Então, se x vale 2, vai ficar 2 vezes 2 é 4, mais 16 é 20. Substituir agora na segunda, a gente dá o mesmo valor, né? Porque eles são opostos, então 2 vezes 5 é 10, 10 mais 10 é 20. Para obter os outros dois ângulos, basta lembrarmos que se os opostos são iguais, significa que os que estão ao mesmo lado, eles são suplementares. Então, qual é o suplemento de 20, gente? Quanto que falta de 20 para dar 180? Falta 160. Com isso, a gente determina os quatro ângulos. 2 medem 20 graus e 2 medem 160 graus. Ok, galerinha? Bom, temos a terceira propriedade também, que diz o seguinte, que as diagonais de um paralelogramo, elas se cruzam, interceptam-se em um determinado ponto. E esse ponto, gente, ele é o ponto médio de cada diagonal. Ponto médio significa que a gente dividiu essa diagonal ao meio. Então, se eu falar que a distância de A até M é 5, a distância de M até C será 5 também. Do mesmo jeito que se eu falar que a diagonal total é B, aliás, é 12 de D a B, eu posso falar que de D a M é 6 e que de M a B também é 6, porque divide a diagonal ao meio, né? É o ponto médio. Belezinha, pessoal? Vocês farão exercícios envolvendo cada uma dessas propriedades que nós vimos. Eu acho interessante, como eu já falei, vocês anotarem o que for importante, tá bom? Façam então agora as atividades da página 359 até a 362, dos exercícios 1 ao 8 e fica de tarefinha hoje do 9 ao 11. Beleza, gente? Beijão e até daqui a pouco!